Boa noite, queridos. Boa noite a todos que estão nos assistindo nessa live nesta noite. Queremos cumprimentar todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Queremos cumprimentar também, está aqui conosco, a pastora Anida nessa noite. Olha que bênção! Hoje ela está aqui conosco. Vai ser uma bênção essa live hoje. Eu só tenho as mulheres aqui hoje, né? Então, está conosco a pastora Anida, está conosco a Giane, a filha da pastora Anida, e a nossa querida Tonina, que vai nesta noite estar falando para nós, né? Então, tenho certeza que vai ser bênção. Você que está nos assistindo, pare aí um pouquinho, dê um tempo, chame mais alguém, divulgue, compartilhe, porque será uma grande bênção essa live nessa noite. Tá bom, queridos? Então, agora, para a gente dar início à nossa live, eu quero pedir, né, para a pastora Anida fazer uma oração. Depois ela pode dar uma saudação também, a Giane, a Tonina, e aí, né, ela pode continuar falando. Amém. A paz do Senhor, queridos. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para mais um trabalho para a honra e glória do Senhor. Nós pedimos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, principalmente na vida da Tonina, Pai. Nós colocamos ela nas Tuas mãos e queremos que tudo que for falado, Senhor, que seja para conserto de muitas coisas, de pessoas que estão, Senhor amado, dentro das suas casas com problemas. E nós queremos Te louvar, porque nós temos um Deus que faz, um Deus vivo, e nós Te louvamos, Pai. Nós queremos Te agradecer, Senhor amado, pela vida do Mike, do Alexandre, do Marcelo, que estão aqui nos ajudando, a pastora Miriam, Giane, Tonina, que a bênção do Senhor recaia sobre as nossas vidas. Cubra-nos com Teu sangue, Pai, para que nada de mal venha sobre nós, Pai. Nós abençoamos esta noite, nós abençoamos a cada palavra falada aqui. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós cumprimentamos vocês. Uma boa noite, a paz do Senhor. Você que está aí do outro lado, preste bastante atenção no que a nossa querida Tonina vai falar. Marque aí as suas perguntas, vai passando, depois no final ela vai responder. Eu quero agradecer a Tonina, nossa querida irmã de longo tempo, né, Tonina? Sim. Lembro tanto de você sentadinha na cozinha ali, conversando com o Lelo. Nos tempos difíceis, né? Mas é muito bom tê-la aqui, querida. Que Deus te abençoe, viu? Que essa palavra venha assim do profundo do teu coração, orientada pelo Espírito Santo na tua vida. Tá? Um beijo. Um beijo. Giane, uma saudação. Obrigado pela oportunidade. Começa assim, né? Boa noite, paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui. Gosto muito da nossa palestrante. Fui liderada por ela por muitos anos. Aprendi muito, ainda aprendo. Tenho muita alegria de poder retornar um contato maior agora com a Bianca, né, que é a filha da Tonina, que tem nos ajudado bastante no Deus Grandão. Então, quero louvar a Deus pela tua vida, Tonina. E estou aqui na expectativa para aprender um pouquinho mais. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. E antes da Tonina falar, eu queria pedir para o Marcelo, né, colocar para a gente aí o tema da nossa live hoje. Como andam nossas emoções na pandemia? Então, para você que está nos assistindo, esse será o nosso tema, né? A irmã Tonina vai estar falando sobre isso. Ela é psicoterapeuta e principalmente serva de Deus, né, pastora Anida? Então, ela tem bastante bagagem para falar sobre isso, né? E eu creio, sim, que vai ser uma grande bênção. Se você tiver alguma pergunta, poderá estar escrevendo no chat. E, ao final, nós vamos, então, estar respondendo as perguntas que forem sendo feitas na live.
Quero agradecer mais uma vez também o Marcelo, o Alexandre, o Mike, que estão aqui com a gente, nos ajudando. E agora quero aproveitar e já passar a palavra para a irmã Tonina. Ela pode se apresentar, falar um pouquinho e já entrar, né, no tema da nossa live nesta noite. Irmã Tonina, é com você. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Miriam, né, pela apresentação. Saudade de você. E Nida, Giane, que alegria ver vocês aí, né? Eu conversei com o Jefferson que me convidou e eu sabia que haveriam pessoas, mas encontrar vocês, ele falou que a pastora Miriam ia conduzir, mas eu não sabia que eu ia encontrar a pastora Nida e a Giane. Então, foi uma surpresa especial. Agosto é um mês de muito presente para mim. Eu continuo ganhando. Muito obrigada. Um prazer enorme, viu? Muito obrigada mesmo. Olha, gente, vamos começar pelo nome, né? Como andam nossas emoções, né? Porque a emoção anda, né? Ela anda. Se a gente não monitorar, ela vai sozinha. E aí nós corremos, assim, o risco de perder a liderança da situação. Alguns equívocos que nós podemos cometer são aqueles do tipo, nossa, eu não sei da onde, né, mas de repente eu chorei, não sei da onde, né, do nada, fiquei muito triste, não tem assim o do nada, nem de repente, nós não pertencemos às nossas emoções, elas que pertencem a nós. Então, eu não vou dizer que nós temos controle absoluto de tudo, desde o início, mas nós temos que reconhecer o controle que temos, porque senão elas andam. E nem sempre elas nos levam a bom lugar. Aliás, elas não são inteligentes. Se nós deixarmos as emoções, vão nos levar a um lugar não muito bom. E um outro conceito é o de que acontece um evento, né? Então, temos aí, nós estamos falando sobre Covid-19, sobre pandemia e todos os efeitos que isso teve. Então, diante da pandemia, nós temos emoções. E não é bem assim. Existe um meio aí que é muito relevante e faz toda a diferença, que é o que nós pensamos. Então, o que eu penso da pandemia pode me deixar muito triste. Essa tristeza pode exacerbar, pode assumir o controle da situação, pode me levar a pensamentos depressivos e, diante desse ambiente estressante, digamos assim, né, pode ativar alguma depressão, né, se formos vulneráveis a isso. Então, assim, diante da pandemia, é muito importante dar um passo atrás e considerar o que eu penso disso que está acontecendo, né? Essa dimensão pode fazer toda a diferença. Se nós aumentarmos esse assunto, se nós deixarmos isso maior do que ele nós vamos acabar pensando que realmente vai morrer todo mundo, que é o fim dos tempos, que vai acabar, e que se eu pegar isso eu já morri, já estou morta, e que está todo mundo morrendo. Isso aí pode... essas declarações, elas vêm, não é do Covid, elas vêm do Covid, do que eu penso do Covid, do que eu falo. Que eu estou aumentando, né? Se eu diminuir isso,
e olhar para essa realidade da pandemia numa dimensão menor do que ela tem, eu vou achar que isso tudo é invenção, né? Isso tudo inventaram, né? Tem gente que acha que inventaram que o homem chegou na Lua, né? Tem gente que ainda acha que o homem não chegou na Lua. Foi tudo cenário dos americanos, né? Então, assim, isso é tudo mentira, isso tudo é uma invenção, é uma construção política, ou é uma construção da China, enfim. E eu vou sair, ninguém me segura, tem que sair todo mundo, porque assim, é o rebanho, né? Agora eles estão falando que a gente é o rebanho, e o rebanho tem que sair, porque aí o rebanho vai adquirir imunidade, e o Covid vai ficar igual, assim, o vírus da gripe e tal. Então, quer dizer, se você diminuir o fato, você também vai pensar um monte de bobagem, né? Se você aumentar, você pensa um monte de bobagem, se diminuir, você pensa um monte de bobagem. O que dificulta a gente ter um pensamento saudável, funcional, baseado na realidade? Porque a gente não pode fugir da realidade. O que dificulta é justamente essa incerteza. O que os estudiosos têm certeza? Da incerteza. Né? Da incerteza. E a pressa da mídia noticiar também traz muitas verdades de manhã que à noite são desmentidas, o que acaba alimentando a incerteza. Então eu entendo que a gente não pode comparar uma coisa que nós já entendemos que é inédita. Nós já entendemos que é inédito, né? Do que se sabe até aqui, se a gente for espremer bem, né? Porque também cada fonte de informação divulga de uma maneira. Se a gente entender bem, o que a gente vai fazer? Se precisa sair, a gente vai sair. E a gente vai tomar cuidado, né? Tô vendo, as pastoras estão distantes aí, a Giane está em casa, eu estou em casa. Então, assim, se precisa sair, nós vamos sair. Agora, qual é a recomendação? A recomendação é evitar aglomeração. Se for necessário ir a algum lugar onde você corra risco de encontrar muita gente, use máscara. Tenha o álcool gel, assim, ao seu alcance. Lave as mãos sempre que precisar. E isso sem falar da espiritualidade, né? Que nós temos que orar e confiar que Deus está cuidando de nós. Mas também não adianta a gente ficar com muitas declarações positivas, porque tem muita gente boa sendo contaminada e morrendo, né? A gente vê irmãos das igrejas dando as notícias. Então, não é assim, não, Deus está me livrando, e o outro que está morrendo? Então, assim, é um vírus que tem as suas particularidades, é inédito, não é como o da gripe. Então, nós temos que dar o tamanho que isso tem. E, assim, é grave porque existe uma incerteza, mas tem um monte de gente estudando, vai passar. Eu só sou rebanho de Jesus, não sou outro rebanho, não. Não quero ser tratada como outro rebanho, que tenho que ir e contribuir para uma imunização do rebanho. Não, eu não faço parte desse rebanho. Eu faço parte de um rebanho, mas é outro, né? Então, dá o tamanho que a coisa tem, isso já ajuda muito, né? Porque se eu penso corretamente a respeito do assunto, com as informações que eu tenho até aqui, eu vou conseguir modular o meu medo. Se eu não pensar corretamente, o meu medo vai exacerbar. Ou eu não vou ter medo nenhum e vou me colocar em risco, né? A gente fala de 5 emoções básicas, né? Que são emoções, nós nascemos com elas, Deus nos criou com elas, que é alegria, tristeza, raiva, medo e
o desapego, o desprezo, né? A gente pode chamar de nojo. Então, é alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. E aí a gente imagina como uma régua, né? Você imagina uma régua e você vai atentando, vai prestando atenção. As emoções, elas ficam ali. Às vezes a gente tem uma grande alegria, ela bate lá no 10, mas depois também ela precisa normalizar, né? Porque senão a gente fica eufórica, fazendo gracinha para todo mundo, ninguém entende, acaba perdendo a graça, e a gente fica falando sozinha, né? Então, assim, às vezes bate no 10, mas depois ela precisa modular. Tristeza também, às vezes ela sobe, a gente fica muito triste, mas depois a gente tem que pensar melhor no assunto, né? Aí ela vai modulando. O medo é a mesma coisa, né? Às vezes chegam coisas a nós, assim, que o medo exacerba, ele sobe, bate lá em cima. Mas depois a gente reconsidera, né? O que eu posso fazer a respeito? O que está no meu controle, o que está ao meu alcance. E o que está ao meu alcance, eu vou reconhecer e vou praticar, sabendo que tem muitas coisas que estão fora do meu alcance, né? Então, mas quando você se responsabiliza pelo que está ao seu alcance e nisso você trabalha, o teu medo já começa a modular, porque você está fazendo a sua parte, né? Isso é que nem você morar numa casa que é vulnerável e você fica morrendo de medo todo dia. É melhor, pensa, o que você pode fazer? Você pode subir o muro? Suba. Você pode pôr um portão mais seguro? Ponha. Você pode pôr um porteiro eletrônico? Vamos economizar para isso. Você pode pôr uma cerca elétrica? Faça isso, né? Então a gente vai resolvendo. Não adianta você fazer de conta que não tem medo e continuar numa casa vulnerável. Mas também não adianta você viver ali dentro morrendo de medo. A gente tem que identificar o medo e tentar resolver. E é assim que estão as nossas emoções em tempo de Covid. Eu vejo muita gente com medo muito exacerbado, né? Fazendo, assim, umas profecias um pouco, assim, humanas, né? E vejo, assim, gente sem medo nenhum, se colocando em risco. Essa decisão já é uma decisão que passou de nós, né? Porque não é só a respeito de eu querer me colocar em risco, é a respeito de outras pessoas que eu coloco em risco. Então, eu tenho que pensar corretamente e isso modula a minha emoção, da mesma forma que a tristeza. É uma tristeza muito grande, eu não posso sair de casa, isso não é vida. Gente, tem outros lugares que tem outros desafios que a pessoa fica 9, 10 meses no ano sem sair de casa. Eu não suporto a máscara, eu não suporto a máscara. Gente, o dentista passa o dia inteiro com a máscara. A Jane trabalha com a saúde, ela sabe disso, né, Gi? Uma pessoa para fazer uma cirurgia, ela fica o dia inteirinho com uma máscara, e não é essa mascarinha que a gente tá usando, não, uma máscara que aperta, marca, né? Quando você começa a acreditar que você não aguenta mais, quando você começa a acreditar que você não aguenta a máscara, que até quando eu vou ficar usando álcool gel, essa postura é uma postura que precisa ser revista, né? Nós que aprendemos a cooperar, né? A Bíblia nos ensina isso, nós aprendemos a obedecer, a cooperar, não aprendemos a seguir. Aí chega alguém para mim e fala assim, ai, Tonino, você está com medo do Covid? Não, precisa de muito mais que Covid para eu ter medo. Não tenho medo de Covid. Mas eu tenho uma facilidade, assim, para delimitar a situação e ver o que é melhor para eu fazer, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu trouxe todas as pessoas que eu atendo para o consultório virtual, e elas vieram, né? Eu sei que isso não aconteceu com todo mundo. Tem outros desafios que a pessoa precisou aceitar dentro da realidade dela.
A Bianca, às vezes, precisa sair. Minha filha Natália está em viagem por conta de trabalho lá fora, né? Então, eu sei que não é todo mundo eu não sou a regra, mas cada um precisa entender a sua realidade e pensar no que de melhor tem a fazer com ela, construindo paz em si mesmo e emanando paz para os outros, né? Eu penso que é isso, né? As emoções, se nós não aprendemos a cuidar do que pensamos, as emoções andam sozinhas. E elas são cega e surda. Elas vão nos levar a um lugar atrapalhado, né? Tonina, você está falando de pensamento positivo? Não. Pensamento positivo normalmente ignora a realidade, né? A pessoa está doente, não, eu não estou doente, eu não estou doente, eu não estou doente, tem que ter um pensamento positivo. Vai dar tudo certo, a doença vai complicando, né? Não é pensamento positivo, porque a gente considera a realidade e depois a gente encontra uma maneira saudável, funcional, para considerar essa realidade. Essa é uma prática boa para a gente adotar, né? Tem uma história que eu gosto muito dela, eu uso, quem me conhece de consultório já ouviu essa história. Uma história é assim, o pássaro, acho que todo mundo já viu isso, o pássaro entra num lugar e ele começa a voar dentro daquele lugar. No começo, fica tudo bem, ele está conhecendo um lugar diferente, ele está curtindo ali. Só que chega uma hora que ele quer sair, só que ele não consegue sair do cômodo. Aí ele começa a se debater, aí ele se machuca, aí ele cai, né? Talvez nesse momento que ele caiu, ele até precise de um remédio, de um cuidado, né, para ele se reabilitar. Só que se você só der o remédio, a comidinha, só tiver o cuidado com ele e sair, ele vai levantar voo e vai começar a se bater de novo. O que ele precisa? Ele precisa localizar por onde ele entrou. E é por ali que ele vai sair. As nossas emoções entram pelo que nós pensamos. E nós pensamos muitas vezes desconectados do que é saudável, sabe? Fazemos afirmações, né, de coisas equivocadas, errôneas. Nós precisamos encontrar maneiras mais adequadas de pensar, criar outras alternativas, né? Pode ser que eu me contamine, mesmo não saindo, eu moro num prédio, eu ando num elevador às vezes, aqui no meu prédio já existe notificação, então eu posso ser contagiada? Eu posso ser contagiada, mas eu posso não ser contagiada. Para eu funcionar bem, aonde é melhor eu pôr o meu foco? Eu posso não ser. E se eu for contagiada? Eu posso ter um agravamento aí e acabar mal? Posso. A energia que a gente gasta para negar a realidade deixa a gente doente, né? Posso. Mas eu posso fazer parte de uma estatística de cura? Posso. Onde eu vou pôr meu foco? Né? De uma certa forma, dentro da minha casa, eu posso estar dando um bom exemplo? Posso. Né? Eu atendo à distância já há algum tempo, mesmo quando eu ia ao consultório, porque algumas pessoas de fora quiseram que eu atendesse, né? Pessoas que me conheceram de redes sociais, brasileiros que moram fora. Então, eu já atendia gente de fora, eu já tinha o meu cadastro e já tinha licença para trabalhar assim. Assim que entrou a pandemia, eu fui ao site do conselho, peguei o link de cadastramento para atendimento à distância, mandei para todos os psicólogos que eu conheço.
né? Então, assim, nós temos que pensar, assim, o que eu posso fazer para contribuir com o bem-estar, para dar uma manutenção nesse período. Porque vai passar, gente, isso vai passar. Vai passar quando? Eu não sei, eu acredito que até dezembro isso aí resolve. Mas vai passar. E, sabendo que vai passar, nós podemos nos gerenciar melhor agora, né? Porque, às vezes, a ideia de que vai passar dá o comichão, e aí todo mundo, né? Porque quando você fala assim, olha, você pode sair, mas tome cuidado. A pessoa começa a sair sem tomar cuidado. Olha, evite aglomeração, né? Até 20, a pessoa aglomera 70. A pessoa sempre vai além, não é mesmo? Ela sempre faz uma tomada a mais. Então, agora a gente está vendo que existe mais estudos, né, e possibilidade de cura e de vacina, aí todo mundo, assim, sai como se não tivesse acontecendo nada. Eu creio que muita doença pode ser evitada até que isso passe, porque vai passar. Vai passar. Muita coisa pode ser evitada até que passe. E, por outro lado, a gente pode, assim, também causar muita dor, muito sofrimento, perdas desnecessárias, né? Se a gente não tiver a paciência necessária. Ah, mas eu não tenho paciência. Você fala para o Espírito Santo vir ter paciência no seu lugar. Ele não habita em nós? Paciência não é fruto dele? Se eu aprendi a ter e desenvolver, melhor. Se eu não tenho, eu peço para ele vir ter no meu lugar. Né? Paciência também tem muito a ver com você entender que não tem nada que você faça, né, que leve uma rosa a brotar antes do tempo. Nada. Então, você pode acelerar alguns processos que estão no seu controle. Tem muita coisa fora do seu controle, admita isso, né? Abandone esse tipo de personalização. Tem um monte de coisa que não está no seu controle, entenda o que está no seu controle e se esforce para controlar, né? Eu acho que as emoções que estão sendo mais frequentes nesses dias são o medo, a tristeza e a raiva. E nós precisamos rever nossas ideias a respeito dos fatos para nós conseguir essas emoções. Nossa, Tonina, mas então agora acabou mesmo, não tem jeito, não. Nós ainda temos muito para prevenir. Já existe um prognóstico de um tipo de estresse quando esse período passar, que é o chamado estresse pós-trauma. Então, assim, quanto mais você se equilibrar, se harmonizar, quanto mais você se poupar, em melhores condições você vai estar quando isso tudo passar. Se você se desgastar, né, querer controlar o que está fora do controle, querer uma solução para uma coisa que ainda não tem, não conectar com a realidade, ficar acreditando em mentira, assim, quanto mais você se desgastar agora, maiores serão as chances de você não ficar bem quando isso passar. Vocês já ouviram falar de gente que, por exemplo, sei lá, trava o elevador, a pessoa super funciona. É ela que liga, ela que chama, ela que ajuda a tirar todo mundo, aí ela sai do elevador e desmaia. Né? Então, assim, existe um pós. Então, quando isso acabar não, quando isso passar, esse estado de coisas passar, nós precisamos estar inteiros, né? Para ver como que nós vamos retomar a vida, como que nós vamos retomar as coisas, precisamos estar inteiros lá do outro lado. Eu acho que o medo, o pânico, né, a ideia fixa
pode trazer mais sofrimento que o próprio Covid. Tem gente que não vai ter Covid e vai chegar acabado do outro lado. É desnecessário. Então, assim, olha a realidade, tente dar a dimensão que a realidade tem, não aumente, não diminua. E veja dentro disso o que você pode fazer, né? Tem excelentes exemplos em todas as áreas. Existe um público mais vulnerável? Existe. Existe um público que não conseguiu fazer distanciamento, que não tem máscara? Existe. Mas, assim, nós não estamos falando desse público. Esse público é um desafio um pouco maior, um pouco diferente. E existem organizações atentas a esse público, né? Ah, mas e o comércio que está fechando, as pessoas estão quebrando. Então, é uma população vulnerável diferente. É um tipo. Eu estou falando assim para nós, de uma maneira geral, né? Que temos essa dúvida, posso trabalhar em casa, mas não aguento. Não aguenta por quê? Né? Ah, Tonina, para você é tranquilo. Não é tranquilo. Quando eu estou no consultório, eu já saí da minha casa, eu já vi gente no caminho, eu já estacionei num lugar que o cara falou, bom dia, dona Tonina, como vai? E eu falei, bom dia, e nós sorrimos um para o outro. Depois eu entrei no prédio, o porteiro, bom dia, subi 2 lances de escada, né? Eu não uso o elevador no meu consultório. Aí eu entro, eu oro no consultório, e as pessoas entram, saem, eu tenho um intervalo, aí na hora do almoço eu venho comer com a minha filha, depois eu volto, no meio da tarde eu tenho um intervalo, vou ali no shopping, tomo um cafezinho, vou me renovando, depois eu volto, sento minha cadeira para isso, confortável, né? Eu hoje estou dentro da minha casa, né? Eu atendo de 8 a 10 pessoas sentada aqui, ó, eu fico aqui. Eu só desligo e ligo, desligo e ligo. Então, assim, não é uma questão de ser fácil, é uma questão de você entender a importância de se adaptar, né? Entender essa importância. E eu assisti um vídeo outro dia de uma pesquisadora da USP, onde ela explica que o nosso cérebro já está diferente. As pessoas que entenderam a pandemia, que se adaptaram, existe um fenômeno chamado neuroplasticidade, o nosso cérebro muda, né? Então, as pessoas que entenderam a pandemia, que foram encontrar soluções, que deixaram o funcionário trabalhando em casa, e que mudaram o esquema, olha, eu atendo uma pessoa que a empresa onde ela trabalhava falou para ela, fique em casa, mandou a cadeira para ela, mandou o computador para ela, mudou o benefício, o vale combustível para plano de dados, para a internet dela, mudou o vale restaurante, né, para o vale alimentação, para ela comprar no supermercado, todo mundo se adaptando. E ela já foi avisada, olha, você não vai voltar para cá, o prédio já foi remodelado, quando abrir, nós vamos alugar, nós vamos transformar esse lugar num coworking. Não vamos mais acumular os funcionários todos aqui. Então, assim, muita gente já mudou, hotéis que mudaram andares para coworking, né? Eu atendo pessoas que têm lojas de comércio que treinaram funcionários para vender pela internet, e venderam, né? Então, assim, existe solução. Tem população vulnerável? Tem, mas, assim, essa população precisa de um outro tipo de atenção. E a realidade deles não derruba os argumentos que nós temos para nos adaptar, né? E fazer o que podemos fazer de melhor nesse tempo, porque vai passar. Falei bastante, gente, olha, 7h43. Tonina, posso fazer uma pergunta? Por favor. É assim, né? Nós mulheres somos bem privilegiadas no fator ansiedade.
Privilegiada que você diz, assim, que ganhou bastante. Hoje, nós entramos na fila umas 3 vezes para pegar esse fator. Homens hoje demonstram também bastante ansiedade. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre, por exemplo, se eu estou chorando todo dia, se eu estou tendo agonia todo dia. Nós já estamos há 6 meses em pandemia, né, em restrição, já adaptamos muitas coisas, mas se persiste, você falou da tristeza, a raiva, o medo, e o nojo acho que também faz parte dessa hora agora, nojo de encostar em tudo. E então, assim, se eu tô desse jeito, eu sou uma pessoa que conheço a Deus, eu tenho orado, mas eu continuo chorando todo dia, eu continuo angustiando todo dia. Que ajuda que eu posso buscar, além de dobrar o meu joelho, né, fazer o meu devocional, o que está me faltando também, para que isso não fique só lá na régua, lá em cima, esses sentimentos, né, que você falou, os ruins, prevalecendo. Olha, quando a gente observa, assim, sintomas que permanecem, por exemplo, por 90 dias, 3 meses, né? Permanece. A gente pode suspeitar de sintomas compatíveis com algum transtorno, né? E eu gosto de me colocar dessa forma. Eu falo sobre sintomas compatíveis com a depressão, sintomas compatíveis com o transtorno da ansiedade, sintomas compatíveis com... Quando a gente suspeita de sintomas compatíveis com, assim, pela intensidade, pela permanência, pela intensidade e permanência, a gente deve pensar numa consulta psiquiátrica, né? A gente deve pensar, porque o psiquiatra, ele tem as ferramentas para falar sobre doença, que doença é um assunto da medicina. Então, ele tem a competência para chegar a um diagnóstico, não pelo rótulo, mas porque o diagnóstico indica o tratamento. E, às vezes, a pessoa precisa de medicamento. Pode haver, assim, um descompasso, né, fisiológico, uma descompensação fisiológica que precisa da química para se compensar. Então, assim, se houver essa intensidade e a permanência, a gente pode pensar em buscar uma ajuda qualificada, né, de quem realmente pode concluir um diagnóstico e indicar um tratamento. Mas mesmo os psiquiatras, alguns hoje estão fazendo especialização em alguma abordagem terapêutica, muitos estão fazendo na TCC, né, que é a cognitivo-comportamental. Eu conheço uma menina que frequentou um consultório de uma psiquiatra por 3 anos e nunca tomou um remédio. Então, ela tinha uma formação, assim, mais nessa área da psicoterapia. Porque mesmo tomando medicamento, segundo, na abordagem que eu trabalho, da psicologia, que a psicologia tem algumas abordagens, né? A abordagem em que eu trabalho, nós entendemos que a gente pensa, a gente sente e a gente faz. Então, mesmo você tomando o remédio, considerando que o remédio está fazendo aquele trabalho dele de estabilizar, de aliviar a dor e o sofrimento, que é uma coisa muito importante, aliviar a dor e o sofrimento. Mas mesmo assim, o remédio não ensina a pessoa a revisar o pensamento. Então, em psicoterapia, nós ajudamos a pessoa a revisar o próprio pensamento, gente. Ela não vai pensar segundo a tonina. Quando a gente vai no ortodontista,
e ele vê que nosso dente está desalinhado, ele faz um estudo e ele coloca um aparelho para alinhar o nosso dente na melhor forma para quem? Para nós, né? Da mesma forma, se você anda com os pés muito abertos, muito corcunda, você vai a um fisioterapeuta, né, especialista nisso, e ele vai ensinar você, baseado no seu peso, na sua altura, no seu andar, ele vai ensinar você a sua postura equilibrada para você andar, não é a dele. Então, da mesma forma, nós conseguimos detectar os pensamentos quando eles se desalinham. Então, o que nós fazemos? Nós ajudamos a pessoa a abrir algumas alternativas válidas para ela, baseadas em realidade, a fim de que ela possa escolher onde ela vai pôr o foco. E alinhar o pensamento é bíblico. Lá em Filipenses 4:8, está escrito assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é digno de louvor, boa fama, né? Bom, nisso pensai. O que acontece? Às vezes a gente desalinha disso. O que a psicoterapia faz? Ajuda a pessoa a alinhar, né? Então, baseado na realidade, nunca, não desconectar é outra coisa, a esquizofrenia é outra coisa. Baseado na realidade, como que vão ficar os seus dentes? Como que vai ficar o seu andar? Então, baseado na sua realidade, na sua boca, no seu corpo, como que a gente pode alinhar isso? Qual é a melhor maneira que existe de você pensar sobre esse assunto? Uma maneira funcional, quer dizer, ela vai ajudar você a funcionar como um todo. Existem pensamentos que são disfuncionais. Então, uma pessoa que chora todos os dias, ela precisa de uma ajuda para entender que caminhos ela está fazendo para pensar. Ela tem um caminho de pensamento na mente dela que está levando ela a essa situação de choro. Pode haver alguma descompensação fisiológica a nível cerebral? Pode haver. Vale a pena considerar fazer um tratamento medicamentoso, alopato, alternativo, aí vale a pena considerar. Mas ela precisa rever o que ela pensa, sabe? Porque às vezes o que ela está pensando é uma grande mentira que alguém plantou na cabeça dela e ela acreditou. Então ela está vivendo em função disso, acreditando numa mentira, sofrendo por cada mentira e chorando todo dia. A gente tem que encarar o pensamento e descobrir o que há de verdade nele. O que há de verdade nisso que você pensa? Eu perguntei isso porque, assim, nós que estamos na igreja, somos cristãos, por muito tempo houve muito preconceito em buscar esse tipo de ajuda. Até mesmo a gente chegou a ouvir, né, não, você está depressiva porque você está em pecado, ou porque tem demônio na história, falta de fé. E, na verdade, assim, eu falei nós mulheres, né, no começo lá da pergunta, porque a gente oscila muito hormonalmente. E não é errado a gente buscar esse tipo de ajuda, né? Assim como um diabético busca suas medicações, né? Uma pessoa que está em sofrimento, por que não buscar a sua saúde mental, né? Vou restabelecer sua saúde mental. Então, essa era assim, o intuito de perguntar por conta do preconceito mesmo, da gente pedir ajuda e o tanto, né, que assim, eu escuto as pessoas falando assim, nossa, por que eu demorei tanto para pedir esse tipo de ajuda? Porque às vezes numa primeira consulta, ou lá, que seja com o psiquiatra, vai falar, mas eu não sou louca,
para ir no psiquiatra. Hoje não existe mais isso de não sou louca e não vou no psiquiatra. Você é ansiosa, né? Você está com insônia, teu coração dispara e não é problema cardiológico. Então, a gente precisa pedir esse socorro, porque a gente sabe buscar Deus, a gente sabe se alimentar, comer do jeito certo, tudo que, né? E a nossa alma, como que a gente está cuidando, né? Então, por isso que eu quis abordar essa pergunta aí para a gente Muito clarear boa, muito isso. obrigada. Olha, E você essa sabe, parte... existe um tipo de ajuda, né, que é o aconselhamento espiritual. E uma coisa não exclui a outra. Porque, por exemplo, se você tiver uma demanda, uma pessoa processar você, te colocar numa situação complicada, você pode buscar uma ajuda espiritual e isso pode ser de grande valia para você. Mas se você não procurar um advogado, você vai perder a causa, né? Sem defesa. Então, a gente tem que entender o que é ajuda especializada, que aconselhamento é uma coisa muito boa, e conselho também é muito bom, né? E uma coisa não exclui a outra. Às vezes, um bom conselho resolve tudo. Às vezes, um aconselhamento, uma pessoa que pega aquilo assim e realmente aplica na vida, resolve tudo. Às vezes, a terapia resolve tudo. Às vezes, precisa dos três, né? Eu atendo pessoas, assim, das mais variadas crenças, e atendo ateus também, né? Mas, assim, muitas pessoas que eu atendo, eu encaminho para aconselhamento. Eu encaminho. No caso do cristão, como que funciona na sua igreja? Você tem uma liderança sobre você, um pastor, uma pastora, busque ajuda. Eu encaminho. A espiritualidade é uma das áreas da vida, ela é muito importante, eu sempre abordo, independente da crença, e acho que, às vezes, a gente precisa de vários tipos de ajuda. A busca por ajuda psicoterapêutica ou psiquiátrica não desqualifica ninguém. E as pessoas precisam entender isso, né? Não desqualifica ninguém. Tonina, é que essa parte, né, de psiquiatria, isso há muito tempo foi muito difícil nós entendermos uma pessoa e procurar um psiquiatra. Virou um tabu, né? É aquilo que a Giane falou, eu não estou louca, e até hoje você tem muitas pessoas, se você indica um psiquiatra, ela sai fora, né? Agora, psicólogo já está mais aberto, né, com as pessoas, então, mais fácil. Mas a psiquiatria, eu acho que ainda tem que trabalhar muito com o ser humano, principalmente com o evangélico, né? E eu aprendi, né, pela idade que eu já estou, que nós temos que estar assim, aceitar o momento da nossa vida. Quando nós não estamos dentro dessa parte, eu quero continuar vivendo aquilo que já foi lá atrás, eu vou sofrer mais. Eu não vou me convencer no que eu estou só pensando no que passou. Aquilo foi bom? Não, nós temos que dar o valor naquilo que nós estamos agora e tirar a parte boa. Senão nós vamos viver a vida toda no sofrimento. Então, eu estou agora. Eu já tive uma família, já vivi com marido, com filhos. Meus filhos casaram, fiquei só com o marido. Meu marido quis ir embora, fiquei sozinha. Se eu estivesse só chorando nos cantos e falar por que a minha família não tenho mais, eu viveria piradinha. Mas quando você coloca diante de Deus que a sua vida agora é essa e você tem que enfrentar, você vive bem. Tem dia que você chora, tem dia que você está mais triste, mas o normal da nossa vida agora é viver bem na posição que eu estou agora. Sim. Depois vai mudar mais? Pode ser que vai mudar outras coisas, mas por enquanto eu tenho que estar focada nisso que eu estou.
E Sim. muitas pessoas vivem aí no sofrimento, só pensando no que passou. Isso daí Então, acaba com a gente, né? se você vê, Nida, você falou, você tem toda a razão. Se a pessoa fica pensando no que ela perdeu, no que ela não tem, no que não está acontecendo, isso são pensamentos depressivos, que criam um ambiente de alto fator de risco para depressão para quem é vulnerável. Então, o que a gente precisa entender? Eu posso pensar no que eu perdi, é verdade, eu perdi. Eu posso pensar no que eu não tenho, tem um monte de coisa que eu não tenho. Eu posso pensar no que não está acontecendo na minha vida, porque tem um monte de coisa que não está acontecendo. Agora, onde isso vai me levar? Porque eu também posso pensar no que eu tenho, no que eu ganhei e no que está acontecendo. E aí tem aquele conceito mais profundo, que é a gratidão, né? Que é a gratidão. O passado, ele fica lá na data, a gente tem que imaginar um calendário daquele grande, com aqueles quadradões assim, grande. O que aconteceu ficou lá na data, tá lá na data, aconteceu, é verdade, mas tá lá na data. Tonina, mas você não traz nada, nada, nada? De bom eu trago, de ruim eu trago a lição. Porque o fato tem que ficar lá na data. Não adianta a gente negar, porque realmente aconteceu, mas ficou lá. Ficou lá. Passado, como é que é? Quem vive de passado tem risco para depressão. Quem vive pensando no futuro tem risco de ansiedade. O que a gente tem de verdade é o presente. E saber cultivar um coração grato, né? Eu sei que eu perdi muita coisa, mas eu também ganhei, né? Eu sei que tem muita coisa que não está acontecendo, mas tem outras que estão acontecendo, sobretudo dentro de mim, né? Dentro da minha mente, do meu coração. Deus está movendo dentro de mim, eu estou aprendendo coisas. Se viver no passado, considerando que não tem, o que perdeu, o que não está acontecendo, assim, é um jardim de pensamentos depressivos que está regando todo dia. E não vai acabar bem, por mais atenção que possa ter hoje, que a gente também só mantém o que tem recompensa, viu? Por mais atenção que possa ter hoje, não vai pagar o preço de como as coisas ficarão. E sobre remédio, né, Nida? Se precisar, vai tomar. Glória a Deus pela existência dele. Se precisar uma consulta e um medicamento, vamos tomar. Vamos né? tomar, né? Vamos E se tomar, Deus... sem problema. Eu já tomei, às vezes eu tomo, conforme eu sei que as minhas emoções não vão suportar. Tem medicamentos, não precisa ser tarja preta. Tem outros mais leves. Dá para a gente se controlar, né, Giane? A Giane pega no meu pé. Mas é verdade, Mas gente. eu Se sinto bem, precisa, amém. Eu toma. deito e durmo tranquila. Esse é o importante. A maioria das mulheres, depois dos seus 60 anos, por causa da parte hormonal, perde muito sono. E tem coisas que você pode tomar que você vai dormir bem e vai levantar melhor ainda. Não precisa ficar sofrendo aí na madrugada, porque a hora que você acorda na madrugada, a cabeça trabalha um monte de coisa desnecessária, não é? Agora você dormindo gostoso, outro dia você está feliz, tranquila. Não é pecado isso. Não, se precisa, deve tomar, gente. Né? Ai, mas e se eu criar dependência? Não, não vai criar dependência. Se você está tomando remédio para obter alívio, né? Para lidar com sofrimento, com dor, e ao mesmo tempo você está revendo o que você pensa, alinhando seus pensamentos, praticando a palavra de Deus, e a palavra de Deus também diz que nós precisamos renovar nossa mente. Então é possível você mexer nisso, né? Segundo a mente de Cristo.
Então, assim, a chance de você criar dependência é mínima, se você está revendo a maneira como você lida com os desafios, né? Agora, se em último caso, a pessoa precisa permanecer com medicamento, gente, eu uso óculos, sou totalmente dependente do óculos, estou perdida, adicta do óculos, né? Ô, E Tonina, é, e Jesus também falou, né? Que não é para a gente carregar fardo, né? Então, além de entregar para Ele o fardo, o nosso fardo, a gente tem que fazer a nossa parte de procurar viver bem, né? Porque, na verdade, nós temos uma vida só para viver, né? Não vamos ter pois duas. E é bem curta, né? E é bem Ela curto. passa rápido. é isso. E eu acho que ele morreu para nós termos a vida eterna, mas também para a gente saber viver, para a gente ter qualidade de vida, vida abundante. Então, isso é possível. A Tonina, se fala isso porque você não tem problema, você não tem noção da minha vida, querida. Né? A gente tem que saber lidar. Aquilo que a gente não pode controlar, nós temos vários versículos, a exemplo do que a pastora Miriam citou agora, está fora do meu controle. Então, é um assunto de Deus. Eu tenho que ver qual é a minha pedra que eu tenho que remover, né? Qual é a minha parte, o que cabe a mim, e fazer da melhor maneira possível. E as outras coisas, ele cuida. E ele cuida, gente. Ah, mas e se eu morrer? Gente, se você morrer, hein? Morreu, sabe? Você precisa saber para onde você vai. Também, se morrer, morreu, gente, né? É bom Também, morrer salvo, né? ninguém quer morrer. A Tonina não está fazendo apologia da morte. Mas, e eu também não quero morrer, não, mas viver com medo de morrer não é viver. Não é viver. Medo da tristeza, vai ter medo da tristeza porque a tristeza vem. A gente perde pessoas, a gente fica triste. A gente sofre decepções, a gente fica triste. A gente se engana e quebra a cara, a gente fica triste. Depois vem para o 5 de novo, porque a vida segue, não é mesmo? É isso. Marcelo, temos perguntas? Não? Não temos? Pastora Anida quer fazer mais alguma observação? Não? Giane, tem mais alguma pergunta? Não, eu estou feliz, satisfeita da gente ter conversado sobre isso, porque muitas vezes isso não é falado, as pessoas ficam com os seus preconceitos, existem momentos de perdas na vida, esses momentos são difíceis de enfrentar, algumas pessoas lidam bem, lidam melhores e se recuperam mais rápido, né? Então, algumas pessoas choram por 2 anos, algumas pessoas choram por 2 meses. Geralmente, as que choram por 2 anos poderiam buscar ajuda para chorar um pouquinho menos e para conseguir. Não é que você vai neutralizar a tristeza, mas você vai minimizar aquilo que a gente tem de potencializar o que é ruim. Então, minha mãe falou sobre que eu brigo com ela lá para ela tomar, né? Muita emoção. Uma mulher de 76 anos que é pastora, só casou com o Lelo. Não tinha como não sofrer altas emoções. Era uma montanha russa, né? A vida da pessoa. Então, precisa de ajuda, porque a hora lá no teu quarto, na madrugada, quem sabe o que você está sentindo é Deus e você. Então, né, eu também já procurei ajuda, porque já passei momentos de perda, e você fala assim, nunca tomei remédio, não vou tomar. Então, encara aí toda essa bagagem aí sozinho, né? Envelhece mais rápido, mas né? Então, assim, eu queria contribuir com isso, assim, da gente parar para pensar e se cuidar na parte mental também. Então, eu queria dar parabéns para a Anida, né? A gente, como família, Tonina, você já passou o tempo de criar os filhos, de estar com o marido, agora você tem neto na sequência. Você também sofre o problema deles. Eles são mais que filhos para nós. Tem problemas com eles? Você está junto.
né? Você está vendo a sua filha também dentro do casamento, criando os filhos. Então, a nossa vida, nós não botamos para lá as coisas. Agora eu não quero nem saber, eu já criei meus filhos, não quero o neto. Não, a nossa vida não é isso. Nós temos que continuar ali abençoando a família, né? Então, é isso que a Giane fala, ela tenho que suportar bastante coisa. E a vida do Lelo me fala direto. Hoje eu fui num despachante, o casal relembrou todinha a vida do Lelo, que era gente que a gente ia lá, sabe? Então, todo dia tem um caso. Ontem eu estava aqui na reunião de oração, chegou um pastor da Assembleia de Deus, que eu não via há muito tempo. Ele veio e, para se identificar, ele me mostrou uma foto dele junto com o Lelo e mais pessoas. Então, eu falo, ninguém me deixa esquecer, né? A Giane está no serviço, sempre tem gente lá contando, porque trabalhava no Odonto, né? E a Giane trabalha lá também. Então, a vida do Lelo para nós assim é muito forte. Então, a gente tem que ter suporte nisso daí. E o que que é? É Deus nos capacitando, é o Espírito Santo cuidando de nós. Que nem agora, depois de amanhã, 28, vai fazer 10 anos que o Lelo morreu. Não é 2, é 10. O tempo passou, mas as lembranças estão aqui até hoje. E nós temos que saber trabalhar com isso. Eu ainda choro às vezes, mas já diminui muita coisa, sabe? Já processei bastante coisa, mas tem coisas que vêm à memória, vem a saudade. E nós continuamos aqui firme porque nós temos em quem confiar, né? Nós temos um Deus e o Espírito Santo que nos segura. Mas eu queria te dar parabéns, viu, pela coragem. Eu conheço alguns pastores que fazem isso que você fez, que dizem, né, olha, eu precisei de psiquiatra, procurei, tomei remédio, precisei de psicólogo, né, conheço aí. Você é a terceira pessoa que eu vejo admitir isso, né? A Giane falou que já procurou. Eu, quando eu me formei, eu procurei terapia. Eu entendi que eu precisava me examinar, eu não tinha, assim, uma queixa ou nada, mas eu entendi que eu precisava me examinar antes de começar a trabalhar. Depois de 10 anos, eu procurei outro colega e fiz mais um ano, pela segunda vez. Depois de mais 10 anos, eu procurei outro colega e fiz mais um ano. Eu fiz terapia por 3 vezes, um ano de cada vez. Agora, depois dessa última vez que eu fiz, também já faz muito tempo. Eu estou formada há 40 anos, né? Então, eu fiz 3 vezes e estou muito bem. Acho que há uns 15 anos eu estou bem, graças a Deus, né? Eu não precisei mais de terapia depois de Deus na minha vida, o meu conhecimento da TCC, eu ser terapeuta de mim mesma, isso fez uma diferença enorme. Mas a gente precisa buscar ajuda. Deus capacita pessoas para que essas pessoas sejam fonte de ajuda. Não reconhecer que precisa de ajuda pode ser orgulho. Tem que tomar cuidado, porque o orgulho, sim, né? Precede a ruína. Às vezes também a vergonha, né? Tem muitas pessoas que têm vergonha de falar que está passando por algum problema e procurar uma ajuda. Às vezes até mesmo por conta de ser pastor ou ter uma função assim mais na igreja e falar, não, mas eu tenho Deus, né? Eu vou falar que vão achar que eu não oro, que eu não, né? Então talvez a pessoa não vá procurar por vergonha também, né? Será que não seria isso, Tonina? Pode ser, querida, né? Pode ser, mas, gente, de uma vez por todas, nós precisamos reconhecer a nossa imperfeição. Nós somos imperfeitos, né? E isso é bom a gente admitir. Nessa imperfeição, a gente quebra a perna, não é? A gente corta braço, tem que dar ponto, a gente fica com problema de vista, tem que usar óculos, aí a tireoide para, a gente tem que tomar o hormônio, e aí, então, assim, é a nossa imperfeição, é a nossa limitação, nós somos vulneráveis, e precisamos entender esse vulnerável, e eu, como
como povo, né, que eu não sou pastora, o que eu acho? Eu acho que eu preciso ver na pessoa que me lidera uma pessoa que tem problema. Agora, qual que é a diferença? Eu preciso também perceber que ela está conseguindo lidar com esses problemas. Então, quando a Nida diz que se ela precisar, ela toma remédio, né? Então, eu olho para você, o que eu vejo? Eu vejo que você é uma pessoa que tem problemas, como eu. Mas aonde você me inspira? Que você está lidando com os seus problemas. Porque também, senão, às vezes a gente vê umas coisas, né, da pessoa ficar, né, meio que falando muita desgraça e tudo mais. Não, eu tenho problemas, a liderança tem problema, os pastores têm problema, os líderes têm, e às vezes problemas até maiores, justamente porque eles cuidam de um monte de gente e não tem ninguém cuidando deles. Por isso que a Jane pega no seu pé, ela tá certa, né? Mas muitas vezes o pastor, ele é aquela curva de rio, né? Vai parando, e ele não tem quem cuida dele, às vezes ele não tem quem ouça, sabe? Então, às vezes, uma pessoa que tem muita responsabilidade com pessoas tem mais problema. Então, eu acho que a gente precisa olhar para a liderança e ver, puxa, ele tem problema, né? Confessa, às vezes compartilha a dificuldade, mas olha, tá sabendo lidar, né? Então, eu acho que é isso, a gente tem que buscar ajuda e saber lidar, né? Mesmo o terapeuta não pode chegar, às vezes eu brinco, né, eu chego e falo assim, como foi sua semana? A pessoa fala assim, e a sua? Eu falo, não, hoje você vai ter que me ouvir, porque hoje eu não estou bem, a gente dá risada, a gente dá Não, e o risada e pastor, segue, né? Tonina, o pastor, o que que é? Ele atende, né, a ovelha, os problemas, e você sofre junto. Não é aquilo de você virar as costas e acabar o problema. A ovelha é um filho da gente. Então, ela está sofrendo, você está sofrendo junto. Então, você vai colocando dentro de você essa parte também, né? Então, é onde nós temos que nos cuidar nessa parte. O Senhor nos limpa, limpa, mas nós temos que ser sábios na outra parte e saber cuidar disso. Sim, sim. É a empatia, né, Nida? A gente se coloca no lugar do outro, a gente entende o que ele passa, a gente não julga, né? Quando uma pessoa busca ajuda, você não pode julgar, você se coloca no lugar dele, né? E tem um peso, isso tem um peso, né? Então, por isso que nós também precisamos ser cuidados, viu, pastora? Amém, graças a Deus. Então, nós já estamos com o nosso horário avançado, né? Não temos perguntas nenhuma, não? Amém. Queremos, então, agradecer, né, a pastora Anida, que está conosco hoje, a Giane, a Tonina. Muito obrigado, Tonina, né, por esse Obrigada. momento aqui conosco, né? A gente propôs essa live, ela tão gentilmente nos atendeu. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Amém. E recompensar, né, por esses momentos aqui conversando com a gente. Tenho certeza que todos que estão nos vendo vão poder entender a importância, né, de estar aí com as emoções controladas, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Sim. Agradecer aos meninos aí que estão aqui conosco, né, trabalhando para que essa live chegue até você que está nos vendo. Então, nós vamos agora nos despedindo e queremos, então, né, falar um tchau para todo mundo aí. Pastora Anida. Obrigado, Tonina, pela sua presença, pela tua palavra. Eu creio que se não houve pergunta é porque foi bem esclarecido, né? Eu creio que Tomara. nós... Espero que não esteja todo com mundo certeza. Não, foi assim, foi gostoso ouvi-la, né? E creio que vai ajudar bastante o nosso povo, né? Aqueles que estão ouvindo, que vão ouvir ainda, né? Mas muito obrigado, querida. Te amo, viu? Amo Te essa amo família. também, minha linda. Amém. Gi, seu tchau. Tonina, obrigada. Foi uma bênção, aprendemos. Foi bom a gente falar esse assunto que muitas vezes
ajudado nos cultos, né? E a gente tem agora esse canal para conversar coisas que também edificam, desmistificam. E acho que uma das coisas que é bem importante da gente lembrar é que a busca também do profissional cristão é algo também que pode nos ajudar, né? Então, eu queria agradecer, te dar um abraço aí virtual, dizer que a gente te ama muito. Eu que Obrigada, agradeço. obrigada. Agradeço. Para mim foi uma oportunidade de ouro, viu? Amo muito vocês e no momento o que nós temos é essa possibilidade, né? Então eu me sinto grata a Deus por ela e foi como se eu tivesse encontrado mesmo vocês. Muito obrigada, viu? Obrigada pela confiança, né? E obrigada mesmo. Estou feliz. Amém, graças a Deus. Obrigado, Marcelo, obrigado, Mike, obrigado, Alexandre, e a todos vocês que estiveram conosco até esse momento. Que Deus abençoe, que vocês tenham aí uma semana cheia de paz, de bênção, de alegria, e que possa estar conosco, né, na live. Nessa quinta-feira teremos nosso culto presencial a partir das 20 horas. Depois, no sábado, 20 horas, culto dos jovens. Domingo, escola bíblica, né, pastora Nida? Às 10 horas da manhã. E no domingo à noite, às 18h30, o nosso culto da família. Então, que vocês possam estar conosco. Com certeza, será uma grande bênção. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Um beijo para vocês. Uma boa noite.